Olá, irmãos, tudo bem? Continuando com o livro de Lucas, paramos ontem em Lucas 8:22. Jesus acalma uma tempestade. Vamos continuar. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se d'água, estando em perigo. E chegando-se a ele, despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda e eles obedecem? Então eles estavam com ele, a gente não sabe que nível, né, de tempo que eles já estavam com ele nessa parte, mas provavelmente não era muito tempo, né? Era bem no comecinho do apostolado deles com Jesus, né? Então eles não se conheciam ainda, não sabiam qual era a profundidade do conhecimento ou o que Jesus podia fazer, né, com o poder de Deus, né? 26 agora. O endemoniado Gadareno. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros, no cemitério, né? E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. É esquisito isso, né? Do pessoal endemoniado vir para Jesus falar, ou porque estava na programação, né? Que Jesus tinha que passar por isso, para fazer isso para aquelas pessoas crerem e entenderem que tem espírito maligno, né? E que eles podem fazer o mal, ou é ficção, né? Porque se você se você for, pensa assim, se você for um espírito e você não quer que aquela pessoa te expulse, então você não vai levar o corpo lá, você vai levar para outro lado, né? E aqui acontece ao contrário, ele vai correndo, né? E daí não quer ser expulso. Talvez seja a programação para que Jesus mostrasse, programação do mundo espiritual para que Jesus mostrasse para eles o poder, né? Mas fica aí que pode ser colocado pelo homem, né? A igreja romana. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões eram impedido pelo demônio para os sertões. Era impedido, quer dizer, impelido pelo demônio aos sertões, quer dizer, o demônio levava. Quebrando cadeias, tudo. Sei. Talvez meio colocar um pouquinho demais de, de força, né? Não que eu não possa fazer, mas. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Entrado nele. É meio complicado esse negócio. E rogavam-lhe que. Imagina se foi isso mesmo. Imagina como esse irmãozinho aí que estava demoniado, como ele tinha pensamentos baixos. E onde é que ele se envolveu para entrar tanto demônio nele, né? Tanto espírito maligno. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. O abismo não é abismo aqui, abismo seria o umbral, né? O abismo do umbral, bem complicado. Mas a gente não sabe esses do abismo, fica a dúvida. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos. Uma vara de muitos porcos é vários porcos, né? E rogaram-lhe que eles concedessem entrar naqueles. E concedeu-lhe.
todos os três evangélicos, né, os evangelhos agora, todos eles trazem essa parte, e tendo saído os demônios do homem entraram nos porcos e manada é precipitoso. Pense você, né, você tem porcos lá, uma manada, uma vara de porcos, que são bastante, sei lá, 15, 20, 500, 30, não sei quantos. E Jesus manda que os demônios saiam dos porcos e vão do demônio entrar. Por que Jesus, todos os outros Jesus mandou sair? E por que Jesus ia mandar entrar nos porcos? Para dar um prejuízo pro dono dos porcos, né? O homem ia ficar furioso da vida. Por isso que eu acho que, sabe, tem coisas aqui que não provém, foi colocado, é muito misticismo, a pessoa que escreveu isso aqui queria mostrar alguma coisa que não aconteceu verdadeiramente. Tem nexo, muita coisa aqui, né? E aqueles que os guardavam, vendo anunciá-lo na cidade e nos campos, e saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Porque isso aí vai um conto errado, que você coloca um conto, que você começa a encher. Aí quem vai estudar, vai achar que vai expulsar os demônios fazem isso, vai achar que vai poder colocar os demônios num animal. Demônio, espíritos, irmãos nossos que escolheram os maus caminhos e que muitas vezes são bem inteligentes. A dúvida, eu acho que isso aqui foi tentado, nos três evangelhos, né, foi tentado. Talvez não foi bem assim, começaram a tentar encher linguiça aqui para mostrar alguma coisa que. Um poder que talvez. Não concordo com o que está escrito aqui. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora alvo daqueles demônios. Funciona assim: se você está muito baixo, pensamento muito baixo, você pode sim que um demônio tome, que um espírito, não um demônio, um espírito, né? Demônio significa contrário às leis de Deus. Então, todo mundo que é o contrário, o bandido, o criminoso, o estuprador, é um demônio porque é o contrário às leis de Deus, né? São espíritos. Então, esses nossos irmãos que estão escolhendo o mundo das trevas, as coisas erradas, eles vão tomar o corpo, sim, pode ter uma possessão. Possessão é quando ele toma o corpo e a pessoa perde o domínio do corpo, né? Pode acontecer? Pode. Pode entrar mais, pode ter mais? Pode. Mas daí dizer que ele veio correndo para Jesus e saia daqui, em vez de correr para outro lado, ou Jesus tirou ele, colocou para não colocar no abismo do umbral do inferno, mandou eles entrar nos porcos, se precipitar. Acho que a pessoa que escreveu isso aqui não tinha nenhuma noção do que ela estava escrevendo, eu acho. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor, e entrando ele no barco, voltou. Os gadarenos já não queriam que ele ficasse ali. E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade com grandes coisas. Eu não posso dizer que Jesus não fez isso, mas o fato de Jesus tirar eles e mandar para os porcos e dar um prejuízo para o dono dos porcos, talvez isso explique por que os gadarenos pediram para ele sair, porque deu muito prejuízo, ficaram puto da cara com Jesus. É bem complicado. Bem complicado. Mesmo. Eu sei que Jesus, com todo o seu entendimento, ia fazer isso também, dar prejuízo. Jesus era só amor, amava todos, não comia carne, amava todos, principalmente os animais. A dúvida. A filha de Jairo, a mulher, 8:40. A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando da outra banda, provavelmente. Eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Esse era dos judeus mesmo. E prostrando-se aos pés de Jesus,
Quando eles precisavam deles, né? Rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava morta, e indo ele apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, até hoje, né, a gente gasta, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro aos que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? Jesus disse: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude, porque curou, né? Então, vendo a mulher que não podia ocultar, se aproximou-se tremendo, e, prostrando-se diante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Andando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente, e serás salvo. E, entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Dá para pegar mais essa ainda. Essa, né? A missão dos 12. Eu já falei sobre essa morte, né? A partir da hora que nós, né, acreditamos que existe um cordão de prata que liga, né, o espírito ao corpo de carne. Uma vez cortado esse espírito de prata, esse cordão de prata não tem como voltar mais. Provavelmente não tinha cortado o cordão de prata ainda. Pelo cordão de prata ainda estar, o espírito ainda estar junto, né, na carne. Jesus conseguiu fazer ela voltar, porque podia estar em estado de coma, ou quase coração batendo bem pouco, né, bem de dormência. As pessoas achavam que ela estava morta, mas não estava. E Jesus foi lá e fez a obra que não deixa de ser grande do mesmo jeito, não deixa de ser grande e maravilhosa do mesmo jeito. A missão dos 12: convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curar enfermidades. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestidos. E qualquer casa que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se alguém se em qualquer cidade vos não receberem, saindo-vos dali, sacudiu o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por todas as partes. Isso aqui está bem de acordo com o pensamento de Jesus, o pensamento do que Jesus fazia, porque Jesus, assim, era contra, né? Eles, era contra o que eles faziam, os judeus, né? Os judeus grandes, os ricos, né? Contra os pobres, né? Herodes, o tetrarca, e João Batista. E o tetrarca Herodes, que era o rei dos judeus, ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos, e achavam que era João, né? Pois é, mas João ressuscitara dos mortos. Como João ressuscitara por se Jesus foi batizado por João? Como é que João vai ressuscitar dos mortos, né? Como?
Era bem sem entendimento mesmo. Quem escreveu era bem sem entendimento mesmo, né? E outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia citado, e disse Herodes: a João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Herodes, né? Passou um monte lá no umbral, depurando essas tuas ruindades, essas coisas ruins que você fez, né? A primeira multiplicação dos pães. Deixa eu ver se tá pra mim. Acho que dá. 15 ainda. E regressando, os apóstolos contaram-lhe tudo o que tinha feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão que não conseguia fugir, né? E ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus. E Jesus também gostava de fazer isso, né? E sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então, chegando-se ele aos 12, os 12, disseram-lhe: despede a multidão para que, indo aos lugares e aldeias ao redor, se agasalhem e achem que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. Eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo assentar a todos, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para os céus, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos que lhe sobejou 12 cestos de pedaços. Mas quantas pessoas iam atrás de Jesus, né? Claro que se fosse 5.000 pessoas, como está aqui no texto, não iam vir, né? Você não consegue falar para tanta gente, né? Haja garganta para falar para tanta gente. Não tem como você falar. É demais. Mas, né? Seguiam, diz aí a palavra de Deus, não tem como a gente dizer que não. Pode ser quando para chegar a parte de falar, né? Falar já não, mas como estavam seguindo, e Jesus estava fazendo as curas, e Jesus não parava, né? Quase era 24 horas fazendo essas coisas, a gente acredita, né? Tá bom? Já deu tempo, irmãos, paramos aqui. Paramos no 9:18, a confissão de Pedro. Deus abençoe, irmãos, a paz de Deus.